Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer dois ativos interessantes, dois fundos imobiliários do setor multi-estratégia, ou também conhecido como hedge fund. Hoje em português a gente chama multi-estratégia, que são o quê? São fundos maioritariamente de papéis que têm no regulamento a possibilidade de investir em mais do que uma classe de ativos. Como por exemplo, você deve conhecer o VGHF, o antigo MCHF. No caso, eu estou vendo o atual MCHY, era MCHF antigamente. No caso, eu vim pesquisar porque eu gostava muito do MCHF, só que o MCHF deixou de existir, então eu vim dar uma olhada em mais dois fundos, são os dois de base 10, ok? Fundo de troco, fundo de fácil de comprar as cotas. E eu vim dar uma estudada para conhecer novos ativos que eu acho que possam ser boas oportunidades, se como talvez possa ser o teu caso, você não esteja assim muito contente com essa migração do MCHF para MCHY. Eu preferia o MCHF por ter uma carteira um pouco mais defensiva e não estou 100% convencido com essa história de ter sido forçado a ficar com o MCHY. Então, vim estudar mais dois ativos e achei dois aqui interessantes. Há um que me agradou mais do que o outro. Então, já apresento para vocês então os dois ativos e digo qual foi o que eu gostei mais. E não quer dizer que eu vá mudar agora, mas pelo menos passei a conhecer mais dois ativos bons, interessantes, que na minha opinião vale a pena dar uma estudada. Lembrando que nada aqui é recomendação de preço. Vamos então, para quem acompanha a carteira, segundo o Status Invest, hoje estamos com uma rentabilidade de 9,83 e o Ibovespa 17,87. Eu devia colocar aqui, né, o IFIX, né, para saber como é que a gente está em relação ao IFIX. Devo estar levando uma surra do IFIX também. Vamos então ver só queria mostrar para vocês aqui. Onde é que tá? Aqui. Eu coloquei a minha carteira, a carteira com os ativos atuais que eu tenho no Investidor 10. Deu trabalho porque para você fazer a conexão com a B3, a integração com a B3, tem que pagar o plano Pro. Como eu estou utilizando o plano gratuito, tem que fazer tudo manualmente, né? Então eu fui ver o histórico de todos os ativos que eu tenho na carteira agora, introduzi tudo aqui no Investidor 10. E aí eu estava dando uma olhada aqui nos proventos. Esse mês já estamos com mensal, já estamos com R$222 declarados. Lembrando que essa semana deve sair ainda o UFF, deixa eu ver aqui, exatamente proventos. Já estou com esse dividendo porque houve ações que pagaram esse mês. Vamos tirar essa publicidade chata. Vamos aqui, olha, esse mês de maio entrou R$28 de Taesa, portanto um bruta dividendo. Entrou aqui um pouquinho de dividendo de Banrisul, olha, R$3,66. E cadê o resto? E um pouquinho aqui, um JCPzinho, portanto tem imposto, R$2,14 de BMG. Então aí R$34, R$35 de ações pingou agora no mês de maio. E já tenho alguns dividendos também provisionados para o mês de junho. Portanto, o mês de junho também vai entrar dividendos, aí, alguns dividendos de ações. Se eu não me engano, a CEMIG paga qualquer coisa em junho. A Taesa, essa semana, se eu não me engano, declarou qualquer coisinha aí também de dividendos para o mês de junho. Portanto, o mês que vem já vai entrar aí mais. Acredito que esse mês eu consiga, com o UFF e SNCI, que são os dois fundos que costumam declarar dividendo mais tarde, eu acredito que devo chegar aí perto dos R$250 de dividendos esse mês, que é a metade, né, a famosa metade do nosso objetivo, que é atingir pelo menos R$500 de dividendos por mês com essa carteira de ativos que eu tenho aqui, focada só em dividendos. O primeiro ativo, vamos então abrir aqui WHGR. O nome a gestora deve ser WHG, Real Estate, fundo de investimento imobiliário. Ele é um fundo multi-estratégia,
Já vamos ver rapidamente o relatório, abrir rapidamente para mostrar para vocês. O que podemos ver aqui no Status Invest? Ele tem um yield de 12,46, portanto um yield aí muito bom. É mais alto porque lembrando que é um fundo de papel. Neste momento ele está com o PVP acima de 1, portanto ele está um pouquinho caro, 1% acima do que ele deveria estar valendo, do valor dos ativos na carteira, né? Patrimônio 242 milhões. E a liquidez, esse fundo aqui é interessante, ele tem uma liquidez de mais de 500 mil por dia. Portanto, se você tivesse aí 20, 30, 40 mil reais, provavelmente você conseguiria comprar tudo em um dia só, sem alterar o preço do ativo lá no home broker, né? Se você passar uma ordem muito grande para um fundo que tem baixa liquidez, o que vai acontecer é que você vai forçar o preço a subir, então vai pagar um pouco mais caro do que ele estava sendo cotado naquele dia, porque você passou uma ordem muito grande para um fundo que tem uma liquidez muito baixa. Ora bem, uma máquina de pagar dividendos, olha, tem um bom histórico aqui de pagamento de dividendos interessante. E como podemos ver aqui no relatório, vamos dar uma olhada no último relatório gerencial, o que faz dele ser um multi-estratégia é que ele tem mais do que uma classe de ativos na carteira do fundo. Portanto, WHG Wealth High Governance é o nome da gestora. Aqui tem os dados do comentário aí do gestor. Ele passou por uma emissão de cotas ou está passando por uma emissão de cotas. Valor de mercado, valor patrimonial, 242 milhões, o yield médio por mês 1%, mais de 12 mil cotistas, portanto interessante. Análise da carteira, ele tem CRIs na carteira, ele tem alguns FIIs na carteira e depois tem aqui outras ações, tem ação, tem permuta e um pouquinho de caixa. Portanto, podemos ver 85% da carteira é CRI, mas ele também tem quase 10% da carteira em fundos imobiliários e 5% em permutas. Portanto, ele tem pelo menos 3 classes de ativos, apesar que a maioria é CRIs. Portanto, e a média é IPCA mais 8,84, portanto, bastante conservador. CDI mais 3,84, relativamente conservador. E GPM mais 7,85 também é um middle risk, dizendo o nome correto, né? O nome técnico. Middle risk seria, por exemplo, um MXRF da vida, é um middle risk. Ele não é um high yield, não é o fundo mais arriscado, ele tem uma carteira um pouco mais conservadora. E aí nós podemos ver aqui mais no relatório, né? Ele fala um pouco da liquidez, tal. Fala a divisão dos CRIs por indexadores, né? IPCA, CDI e GPM. Descrição de alguns ativos aí dos CRIs, tal. Nós vamos passar muito rapidamente, então você, se quiser investir ou pensa em investir, leia, baixe o relatório e leia com detalhe para ver se faz sentido para você. E chegamos ao fim. Portanto, o interessante aqui e o que faz ele ser uma multi-estratégia é isso aqui, a estratégia de alocação. Ele tem 85% em CRI, 9,7% em FIIs e 5% em permuta, então tem pelo menos 3 classes de ativos. E tem uma ação também, só que deve ser um valor muito baixo. Portanto, 0,1% do PL, portanto, um valor muito baixo, mas tem uma ação também, tem 4 classes de ativos na carteira, portanto, ele é um multi-estratégia. O segundo fundo, e que posso dizer que foi o que me interessou mais por causa da carteira, já vou mostrar para vocês por quê. O dividend yield é um pouquinho maior, ele é 13% contra quanto era do WHGR, 12,46, portanto ali 0,5, quase 0,50 e qualquer coisa a mais do yield dos 12 meses. Valor patrimonial está aqui. Valor do patrimônio 279 milhões, portanto muito próximo do outro. Mais de 11 mil cotistas. PVP 1,01, portanto a mesma coisa que o outro. Ele está 1% acima do valor patrimonial, que não é grave. Comprando, claro que nós preferimos sempre comprar barato, mas não é 1% que vai fazer com que, se tivesse 10% acima, seria um valor muito alto. Mas um fundo de boa qualidade que está 1% acima do valor também não é uma coisa muito
do outro mundo. É uma coisa, quando o fundo tem boa qualidade, normalmente a gente sempre paga ali um pequeno prêmio, portanto está muito próximo do valor justo dele. Liquidez média, esse tem uma liquidez bem maior, 878 mil, portanto está ali quase perto de 1 milhão de liquidez por dia, fazendo com que se você tiver um valor maior, lá está um valor maior para investir, seja mais fácil de entrar nesse ativo. Bom pagador de dividendos, apesar de oscilar um pouquinho mais do que o outro, né? O outro tinha ali a escadinha mais retinha, esse oscila um pouquinho mais, mas o yield é muito bom. 13% é um yield muito bom, lembrando que é livre de imposto. E vamos ver então a carteira de relatório gerencial, o último disponível. Vamos dar uma olhada aqui na alocação de ativos. RBRX, RBR Plus Multi-Estratégia. Deixa eu ver então, carteira de ativos. Aqui, visão da alocação, 65% em papel. 34,9%, portanto praticamente 35% em tijolo. Portanto, esse é um fundo que também investe em imóveis, ele também investe em tijolo, ok? Por isso é que eu gostei um pouquinho mais desse do que o outro, que ele não é só um puro papel. Portanto, aqui os comentários do gestor, eu queria ver aqui o gráfico das alocações, se eu não passei. Aqui ele fala do desconto, quando você está comprando o RBRX, você está levando 3% de desconto, portanto em relação ao book de FIIs, book de ações e o book de CRIs. Aqui, alocação em março de 2024, portanto 28% da carteira é CRIs, 18% é FIIs, ações 3,7%, e 16% em Special Sits. O que é esse Special Sits? São os ativos de tijolo, basicamente. Ele tem ativos de desenvolvimento na carteira. Tem ativos de desenvolvimento na carteira. Deixa eu mostrar aqui para vocês a distribuição de resultados. Eu tinha visto aqui qualquer coisa, tipos de risco, financiamento à obra, tipo de risco, tal. Portfólio de CRIs, aqui ele mostra os CRIs da carteira. E Special Sits aqui. Ele tem, por exemplo, esse projeto aqui, ele investe nesse projeto que é desenvolvimento de 2 galpões logísticos, um em São Bernardo e o outro em Guarulhos. Portanto, Guarulhos, 2 galpões logísticos. E se não me engano havia mais um também, eu devo ter passado aí sem ter mostrado para vocês, que eu lembro que tinha qualquer coisa de desenvolvimento, edifício Farinha Lima, tal. O Plus possui 7% de participação no FL, portanto ele investe num outro fundo imobiliário que tem isso aqui. E aqui, que ele investimento oportunístico, 5 unidades em prédio de luxo nos Jardins de São Paulo, portanto ele também investe aqui nessa região de São Paulo, que é onde? Nos Jardins de São Paulo, em 5 prédios de luxo. Portanto, ele investe também em tijolo. Portanto, torna-se um fundo misto. Ele não é um fundo que investe só em papéis. Ele tem CRIs, ele tem CRIs, ele tem FIIs, ele tem ações e também tem investimento diretamente em imóveis. Portanto, ele tem uma parte de tijolo, foi isso que eu achei interessante. E principalmente por ter uma parte em tijolo com um yield de 13%. Portanto, acho que o gestor deve fazer um trabalho muito bom e ter um retorno muito bom na parte de tijolo para conseguir manter um yield muito alto, porque 13% é alto, sendo que quase 35% da carteira está investida em tijolo. Pelo menos foi o que eu entendi, que visão da alocação, 35% em tijolo. Portanto, vou ficando por aqui, nesse vídeo já deve ter passado aí dos 10 minutos. 2 fundos multi-estratégias, interessante, com bom yield, boa liquidez, fundos de troco, portanto o preço da cota ali na volta dos R$10, fácil de adquirir, fácil de comprar. E que podem ser uma boa oportunidade para quem estiver procurando algum ativo novo para adicionar na carteira nessa classe de ativos, ou seja, ativos de fundos de multi-estratégia ou hedge fund, que era conhecido como hedge fund, que eram os fundos que investiam em mais de que uma classe de ativos.
Vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo. Não esqueça de deixar um like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, se você deixa o like, o YouTube entende que vale a pena mostrar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal se quiser acompanhar tudo que eu faço aqui com a minha carteira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.